O Clodovil falou, morreu. Povo do Brasil, eu ainda estou vivo. Mas os senhores estão convidados, que já estou recebendo ameaça de tudo quanto é lado, se trouxer as provas das fraudes. Vou trazer. E o são negociadas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. I just need you to know that this is very important, what we're fighting for. Because I'm tired, I'm really, really tired of the manipulation. I'm tired of how the press is manipulating everything that's been happening in this situation. They do not tell the truth, they're liars. And they manipulate our history books. The history books are not true. It's a lie. The history books are lying. You need to know that. You must know that. All the forms of popular music, from jazz to hip hop to bebop to soul, you know, to you talk about the different dances, from the cakewalk to the jitterbug to the Charleston to breakdancing. All these are forms of black dancing. The minute I started breaking the all-time record in record sales, I broke Elvis's records. I broke Beatles' records. It's time for a change. And let's not leave this building and forget what has been said. Put it into your heart, put it into your subconscious mind, and let's do something about it. We have to. We have to. That I am at Sony. I've generated several $1 billion for Sony. Several billion. And they really thought that my mind is always on music and dancing, and it usually is, but they never thought that this performer, myself, would outthink them. Yeah! Overthrow the government dog out right now with my shrimping numbers. Is mind over matter. And we will bring a new government here that will treat every person in New York.
mídia obedece o andamento de um mundo sem respeito, sem decência, sem caráter, sem nada. Como sou de outra época, eu aprendi em casa, humildemente, com uma família muito pobre, a obedecer à família e saber a importância que a família tem na casa. Evidente que se eu quisesse ter constituído uma família, eu teria constituído, mas eu nunca enganaria uma mulher, porque depois eu me dei conta de que eu vim ao mundo para enfrentar a mulher. Essa é a minha missão e foi por isso que eu me tornei vitorioso. Porque eu descobri mais tarde que a mulher é a representação máxima de Deus no mundo, porque ela simboliza a beleza. Não há como contrariar isso. Não é. Mesmo porque vocês estão aplaudindo a mãe de vocês, porque nenhum de nós teria nascido se não houver a mãe. Então eu não sei porque esta luta para provar o quê, se nós somos filhos de heterossexuais. Eu não pedi para ser nada. Eu não permito esse assunto comigo, porque esse assunto nenhum ser humano tem o direito de falar comigo. E se puser o dedo no meu nariz, eu mordo o dedo. Todo mundo já sabe disso. Porque esse assunto eu estou guardando para Deus, porque Ele me explicará com certeza. Agora, como explicou para Leonardo da Vinci, para Garcia Lorca, para Gorifido, para Santos Dumont, para toda essa gente que, embora com uma preferência sexual, foram gênios no mundo, mas que não sabiam que isso acontecia. Agora, nós temos uma pretensa liberdade que nos permite falar diante de todo mundo, mas isso não é liberdade, está se transformando em libertinagem. Essa parada gay, por exemplo, eu nunca iria a ela, e as pessoas pensam que eu sou contra. Não, é que eu não tenho orgulho nenhum de ser gay. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Eu aprendi a ser assim. Eu tenho orgulho de ser o que eu sou, enquanto transformei a minha vida. Porque no momento em que você chega num objetivo e você decide o que você quer para você, porque até um determinado ponto, não só o universo nos deixa enrodados para aprendermos coisas, como a própria família nos ensina a subida da escada. Depois a gente tem que decidir para onde vai. Neste dia da decisão, eu optei pelo Leonardo da Vinci, ao invés de optar por travesti de rua, por exemplo. Nada contra ninguém, não é isso não. Mas eu não posso entender homens que se vestem de mulher, que ficam lindos, procuram beleza, procuram Deus e que se prostituem. Eu não consigo. Isso não tem nada a ver. Por favor, olha. Se eu passasse na rua, eu respeitaria todos. Por gentileza, eu peço a mesma coisa. Isso não custa nada. Cabe a todos nós o direito de qualquer tipo de palavra. Não é? Bom, se entenderam errado, sinto muito. Mas... permitem falar para vocês? Vocês me permitem? Porque vejam bem, o que falta para nós brasileiros é exatamente uma atitude, porque a liberdade não pode ser confundida com libertinagem. Vocês ouviram errado porque vocês estão acostumados a escutar. Ouvir, todo mundo ouve, ninguém é surdo. Escutar, a gente escuta com o coração e com o cérebro. Falta a nós batermos o pé pela cultura, pela educação, por outras coisas que são mais importantes que uma atitude de vida que não nos condena em nada. Nós prestamos contas só a Deus, a mais ninguém, isso é bobagem. Nós não temos que prestar contas a ninguém. Não é? Bem, não adianta porque realmente não adianta, porque vocês sempre entenderão do jeito que convém a vocês. Continue assim. Olha, eu só queria dizer a vocês o seguinte. O que tem a ver a periferia comigo? Não, mas é o seguinte, mas eu não vim aqui, eu não sou obrigado a entender nada. Com certeza vocês me convenceram a não ir definitivamente nessa parada gay, porque eu sou a favor da família. Eu acho que eu nasci de um homem normal, de uma mulher normal, como eu sou. Eu sou um homem normal, como vocês são também. De modo que eu vim com a maior vontade, muito obrigado. Eu sou vitorioso porque eu acredito em Deus. Vocês façam a mesma coisa. É só acreditar em Deus. E aí vocês conseguirão o que vocês querem. A mensagem secreta que ele tinha no quarto, caso corresse algum tipo de perigo. Então, daquele quarto escuro, a gente sai aqui no banheiro.
puxa aqui, olha, ó, tem uma outra gaveta aqui escondida. Né? Comum. Aí você puxa e o cofre dele. In a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. 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 No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. No president should fear public scrutiny of his program, for from that scrutiny comes understanding, and from that understanding comes support or opposition, and both are necessary. She was, you know her story, don't you? She was an actress that she was kind of a foul-mouthed person, you know, and she hated the whole Hollywood scene, and she expressed her hatred for them publicly, and so, and she also, when she was like, I think she was 15, she entered this essay contest when she was living here in Seattle, entitled "God is Dead," and a lot of people accused her of being a communist. And then she went to New York and was a part of this acting troupe, and so it supposedly had communist ties too. And so then there's this big conspiracy amongst a judge, a very well-known, prominent judge here in Seattle, and a bunch of other people who had ties with Hollywood, and they basically just set her up and ruined her life. You know, they had some pictures taken of her when she was arrested for drunk driving, and
It was a big, huge scandal, and she eventually was sent to a mental institution and given a lobotomy and raped every day for years, and just totally abused, and ended up like working at a Four Seasons restaurant alone and dying by herself. You're a very confident young woman, I've noticed. Have you always been kind of this self-possessed? Yeah. No, I mean that nicely. I mean, you know, I'm surprised. And it's a good managed by the company. You look after S Club 7, you used to look after the Spice Girls, Simon Fuller. Have they tried to mould you in any way, though, if people ask you to do things to change the way you look or speak or behave? Yeah, one of them tried to mould me into a big triangle shape, and I went, no. Existia dois principais partidos políticos da Jamaica, o JLP, Jamaica Labour Party, e o PNP, People's National Party. O JLP são chamados trabalhistas e os membros do PNP são chamados socialistas. Ambas as partes são democráticos. No entanto, houve conflito ideológico entre ambos. O PNP havia se tornado um partido socialista, que estava a apenas 2 passos de distância de ser um partido comunista. O JLP havia adotado o capitalismo. O líder do JLP era Edward Seagal. Ele foi muito alinhado com os Estados Unidos na época. Tinha amigos em comum com Richard Nixon e Jimmy Carter. O líder do PNP foi Michael Manley, que havia se alinhado com Cuba naquele momento. Marley e The Wailers apresentaram-se no Estádio Nacional de Kingston, o famoso One Love in Peace concerto. Neste show, Marley chamou ao palco o então primeiro-ministro jamaicano Michael Manley, líder do partido PNP, e Eduardo Seagal, líder do partido de oposição, para que eles dessem as mãos e fizessem um juramento de paz. A multidão que assistiu o concerto foi à loucura. Com essa atitude, Bob mostrava ao mundo que não se trata de A ou B governar. É preciso união entre todos, ou não importa quem esteja no governo, o resultado é o mesmo, porque estão debaixo de corrupção e desordem. E que tudo isso é planejado pelos senhores do mundo. Assim eles podem manipular elas como bem entendem. Bob, com suas músicas e suas belas atitudes, estava mostrando essa verdade. Um ditado que sempre escutamos e pensamos se tratar de compartilhar é dividir para conquistar. Muitas pessoas acham que esse ditado quer dizer compartilhar para conquistar, mas na verdade é um ditado criado pelos senhores do mundo. Eles dizem dividir as pessoas entre elas mesmas, fazer pequenos grupos dentro de uma sociedade, dividir para assim conquistar, porque uma sociedade desunida, dividida, é mais fácil de se manipular. Você faz as alianças com a tribo A e B, que são as maiores, e assim vai conquistando as menores por ali. Isso sempre foi uma estratégia dos senhores do mundo, muito usada inclusive pelo Império Romano, e vem sendo usada até os dias de hoje.